Olá pessoal, tudo bem? Canal Amor e Paz de volta aqui com vocês, vídeo novo no canal, tá bom? Espero que todos estejam bem, né? Se inscreva lá no canal, compartilhe aí o link do nosso vídeo com as pessoas que vocês acham aí que tem a necessidade de ouvir a palavra do Senhor, né? O canal, o objetivo dele sempre é fazer, né, valer a palavra de Deus, fazer analogia as passagens bíblicas do Antigo, Novo Testamento, aos dias de hoje. Hoje nós vamos entrar num assunto um tanto que polêmico, né? Muitos aí religiosos, né, entram nesse mérito, comentam sobre isso, e a gente vai falar sobre a questão da religião e religiosidade. Hoje é um assunto um pouco polêmico, mas eu espero que vocês possam compreender, né, diante de uma complexidade que o assunto abrange, né, compreender de uma forma mais tranquila e branda, para que você possa levar esse conteúdo de hoje, introspectá-lo dentro de você e você fazer uma reflexão, né? Não existe uma verdade só, né? As verdades, né, são várias diante da cultura, da evolução humana, né, do conhecimento, da sabedoria de cada um. E é baseado em tudo isso que a gente começa a analisar com calma a questão da religião, né? A religião ela não foi criada por Deus. Vamos dar entrada aqui ao nosso assunto. A religião ela não foi criada por Deus. A religião ela foi criada pelo homem. A religiosidade, sim, ela foi criada por Deus, né? E o que é a religiosidade? A religiosidade nada mais é do que a sua crença em Deus, em um Deus maior, em um Deus vivo, em um Deus real, que quer o bem para a humanidade, que está ali protegendo todos nós de todos os malefícios que a vida pode nos oferecer. E aí o distanciamento e a aproximação dele, aí está com cada um de nós. Claro, não estou aqui dizendo que a religião não tem o seu papel fundamental na sociedade, porque tem, né? Tem, nós hoje observamos aí várias religiões fazendo aí o papel dela de filantropia, ajudando ao próximo, entregando cestas básicas nas comunidades, né? Com projetos aí que ajudam bastante, né, aqueles viciados, né, as pessoas que têm dependência química, né, viciados em drogas, viciados no álcool e etc e tal. Então o trabalho da igreja, né, e aí quando eu falo igreja eu falo da religião como um todo, não estou aqui, né, falando sobre a igreja católica, evangélica, protestante e etc e tal. Eu estou falando, quando eu falo da igreja, estou falando de um contexto geral. O trabalho é um trabalho bacana, é um trabalho legal. Esse é o lado bom da religião, né? O lado bom da religião é que você às vezes fica muito preso aos dogmas da religião, e aquele que prega aquela religião te leva a uma realidade social e cultural diferente do dia a dia de pessoas que não estão ligadas à religião. E aí muitas das vezes você fica preso aí aquelas leis, né, aquele segmento. E vou dar um exemplo bem claro aqui, né? Como, por exemplo, a gente pega a Igreja Católica ali tem os mandamentos dela, a maneira como o fiel tem que se conduzir ali, o crente, né? Tem que se conduzir, se policiar, né, dentro da própria religião, dentro da igreja. A Igreja Católica acredita nas imagens, né, acredita em Maria, idolatra Maria, né, e os santos. Aí quando você sai dessa plataforma, né, a grosso modo falando, da Igreja Católica, você vai para a religião evangélica, né, e aí todo mundo pensa, o assembleano, o batista, todos são iguais porque são evangélicos, né? Lindo engano, não, não. São evangélicos, sim, mas cada um tem uma maneira como acreditar naquilo que lhe é colocado. E o pastor vai lá e coloca a maneira como é
e como são as regras da Igreja Batista, que é uma igreja um pouco mais branda, né? A base dela é maior, é em cima do louvor, que por conseguinte é muito bacana, o louvor da Igreja Batista, né? Já a igreja Assembleia de Deus, ela já tem uma pegada mais forte, mais pesada em termos de critérios de vida, né? De limitação dos fiéis, né? Exigência de roupas compridas, né? Isso, claro, é o assembleano conservador, né? Limitação de algumas coisas. Já a Batista já libera algumas coisas, né? Então, a gente para analisar que tudo isso nada mais é uma criação do homem, para que ele possa te prender na religião dele diante daquilo que você gosta, né? E ainda assim nós temos aí o espiritismo também, que é uma religião que já é um pouco mais abrangente, já parte mais para um liberalismo, né? E aí todo mundo fala, mas o evangélico não pode beber, o outro pode. Não existe norma dizendo que não pode ou que o outro pode. O que existe é o seguinte, você deve, né? E aí, segundo o que está escrito na Bíblia, né? Na Bíblia não fala, não tem passagem nenhuma que diz, olha, no Novo Testamento, né? Cristo disse que você não deva beber, Cristo disse que você não deve fazer isso ou fazer aquilo. Na Bíblia não fala com relação à questão da proibição da bebida, né? Só fala sobre a questão de como você vai equilibrar, né? Ou seja, não deveis se embriagar. Então, aí já fica aí um adendo dizendo que não é proibido beber, né? O que é analisado nas religiões hoje, que foi colocado, né, nas religiões, é que você deve avaliar se você deve beber, né? E aí é a questão do livre-arbítrio, né? Mas tem algumas religiões que ainda pregam severamente essa condição da bebida que é proibido, né? A Assembleia de Deus, por exemplo, ela fala mesmo que não pode beber e é proibido. A Igreja Batista, eu já tive contato com alguns irmãos fiéis que dizem que bebem em casa naturalmente, mas nada além da conta. E por aí vai. Então a gente entra no Espiritismo como uma plataforma, né, de uma religião mais recente, mais moderna, que acaba liberando uma série de fatores. Não é que libera, né? É que acaba entendendo, compreendendo e aceitando uma série de fatores. Então, eu estou aqui para dizer para vocês o quê? Que todas as religiões, né, que pregam o bem, elas vão levar a Deus, né? Cada caminho é um caminho diferente do outro, né? E aí você vai se adequar, né? Muitas das vezes você, não, eu me sinto bem aqui na Igreja Batista, eu me sinto bem aqui no kardecismo, que é o espiritismo baseado nas leis de Kardec. Olha, eu me sinto bem aqui na Igreja Católica, né? É bom frequentar uma religião? Não é bom, é ótimo, é maravilhoso. Desde que você tenha esse discernimento, né? Desde que você compreenda que a realidade humana ela é dotada de conhecimento ao ponto de se limitar a determinadas regras se você se permitir. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Se você acha que aquelas regras que são impostas por aquela religião fazem bem a você, te leva realmente ao êxtase espiritual, ao encontro com Deus, né? E que ali você consegue realmente melhorar a cada dia a sua vida e a sua maneira de se comportar diante da humanidade, bacana, siga ela, vai, né? Mas ainda assim, eu reitero aqui e fortaleço, né? Deus, ele de maneira nenhuma, ele falou, olha, siga essa religião, a minha religião é essa. Ou até mesmo Cristo jamais disse, olha, minha religião é essa daqui, vocês têm que seguir. Então, eu hoje, né, aí eu vou falar um pouco de mim, eu hoje levo a minha vida de uma forma bem tranquila, né? Sou um homem temente a Deus. Para mim, esse livro aqui, tá? É a regra da minha vida. Aqui está a regra da minha vida, ou seja, aqui contém todas as leis que eu preciso para viver, para me melhorar, para me lapidar, para mim ser um melhor marido para minha esposa, um melhor pai para o meu filho,
o melhor filho para o meu pai, para a minha mãe, o melhor amigo para a sociedade, né? O melhor colega de trabalho. Então eu pauto a minha vida em cima da Bíblia. E aí muita gente pode questionar assim, poxa Marcelo, mas né, você fala tudo isso, mas você não conhece todas as religiões. Muito pelo contrário, para que eu estivesse agora aqui falando sobre isso para vocês, né, eu frequentei todas, né? Inclusive até Umbanda, né, e Candomblé eu frequentei, estudando a Umbanda, estudando o Candomblé, estudando o kardecismo, o espiritismo, tentando compreender o que é o kardecismo, o que é o espiritismo, e aí a gente chega a uma conclusão que o espiritismo é uma coisa, o kardecismo é outra, a Umbanda é outra, o Candomblé é outra, né? Sendo que ambos trabalham, né, com uma plataforma sustentável que é o espiritismo. E aí, dentro do espiritismo, você tem suas denominações, né? Na Umbanda você tem lá o, os guias, né, que incorporam e falam, né, com o ser humano. No Candomblé você não tem a incorporação, mas você tem ali a presença energética dos orixás. No kardecismo você já tem uma maneira diferenciada do médium trabalhar com a incorporação, muitas das vezes, às vezes só a intuição, às vezes a psicografia, né? Psicofonia e etc e tal. Então, você vê que cada uma, todas utilizam como base o espiritismo, mas cada uma tem a sua caracterização de se expressar através do médium para a sociedade como um todo. Aqui é um ponto do espiritismo daquilo que eu estudei, né? A gente vai agora para a igreja evangélica, né? Eu frequentei durante um pouco tempo a Igreja Universal, foi uma das que eu não me adequei muito bem, né? Fui na Assembleia de Deus também, não consegui me adequar bem, mas me senti super bem na Igreja Batista, né? E aí percebi o quê? Que a Igreja Batista me pegou por conta do louvor, né? Aquela questão energética que o louvor emana na Igreja Batista me deixou muito mais tranquilo com relação ao pensamento em Deus, em Cristo, né? E aí a gente vai estudando, vai compreendendo, né? Vai mudando de plataforma, vai pesquisando e até sobre os ateus, sobre os agnósticos e etc e tal, eu fui estudar para que eu pudesse chegar a essa conclusão hoje. Veja bem, uma conclusão minha, respeito à opinião de todos, mas hoje eu cheguei à conclusão de que eu não preciso estar dentro de um templo, estar dentro de uma igreja, para que eu possa louvar ao meu Senhor, para que eu possa amar ao meu Senhor, né? Mas eu entendo que tem pessoas que precisam, né? Tem pessoas que precisam estar ali, né? Tem pessoas que se sentem bem, que gostam, né? Eu não vou negar a vocês, né? Às vezes eu gosto sim de ir a um culto da Igreja Batista, quando me dá vontade eu vou lá, assisto, acho muito bacana. Como também eu gosto muito, né, de ouvir um padre falando. Eu gosto muito de visitar uma igreja católica medieval, uma igreja antiga, para observar, para ver, para sentir a presença de Deus. Às vezes vou à missa, né? Às vezes gosto também de ir a um centro kardecista para observar ali os trabalhos mediúnicos que são de um conhecimento científico muito bacana e que nos traz muito conhecimento. Mas veja bem, esse é um pensamento meu. Mas eu não posso deixar de falar para vocês que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, né? A igreja ela é manipuladora, tanto para o bem quanto para o mal. O lado do bem são as instituições de caridade que recebem aí os auxílios, são os auxílios e centros de tratamento a drogados, né? Viciados em álcool, dependentes químicos, né? Como também a gente já tem grandes centros aí de tratamento para pessoas que têm problemas de depressão. Então eu vejo que a igreja, não estou aqui especificando A, B, C ou D, mas todas, de um modo geral, têm os seus trabalhos sociais e que ajudam muito a sociedade. Isso é inegável, né? Mas o porquê desse vídeo? Eu estou querendo mostrar para vocês que vocês possam compreender e entender que Deus, ele não determinou a religião que você tem que seguir. Muito pelo contrário.
Ele deu o livre-arbítrio ao ser humano, nos deu a possibilidade de escolher, e ainda assim o homem foi e criou vários segmentos. E todos os segmentos que pregam o bem, eu costumo dizer que é um caminho diferente para chegar a Deus, através da Igreja Católica, através da Assembleia de Deus, através da Igreja Batista, Presbiteriana e etc. e tal. São caminhos, o homem criou regras, como nós temos hoje no nosso país aqui regras, né? O estado do Rio de Janeiro tem regras de imposto que você tem que recolher, você tem regras de ir e vir, né? Se você roubar, você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Se você matar, você vai ter que pagar por aquilo que você fez. Isso são regras, são normas, são leis, assim como acontece dentro da igreja, né? Para mim abrir uma empresa hoje, eu tenho que ter um CNPJ, eu tenho que tirar um alvará, eu tenho que pagar imposto para o governo, eu tenho que emitir nota fiscal. Isso que são regras que foram criadas pelo homem. E sem essas regras você não consegue viver. E é aí que eu quero chegar nesse ponto, né? O ser humano ele tem a necessidade de viver sobre uma plataforma de regras e de leis, né? Nós temos essa necessidade. E muitas das vezes, né, a manipulação dessas regras em cima da sociedade fragilizada acaba sendo leviana. E muitas religiões confundem as coisas e acabam pregando a palavra de Deus, fazendo apologias políticas, utilizando a religião para se promover, utilizando a religião para ganhar dinheiro, cujo foco não é esse. Então, eu deixo aqui o meu recado para vocês. É um vídeo curto, mais inteligente, para que você possa refletir, né? Porque o objetivo da religião não pode ser financeiro. O objetivo da religião não pode ser político. A partir do momento que isso se envolve na religião, me perdoe, a presença de Deus ela não está mais ali. Então a gente tem que começar a entender, né, esse fio da meada para que nós possamos tomar nossas decisões, para que possamos estar num caminho bacana, numa religião legal, onde você vê realmente ali a caridade, onde você vê realmente ali a benevolência, onde você não vê ali envolvido questões políticas e muito menos financeiras, onde a gente vê aí muita gente andando de carros importados, né? Casas de 2, 3 milhões, e o cara está pregando a palavra de Deus, está usando o dinheiro dos fiéis em benefício próprio, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso, não estou aqui criticando ninguém, cada um sabe do seu caminho, cada semente que implanta vai colher o que plantou, não é verdade? Mas é isso, pessoal, deixar aqui esse conselho para vocês aí. Não é um conselho, é uma orientação, um debate, um bate-papo sobre aquilo que eu acho e aquilo que vocês também devam refletir. Se não concorde comigo, vai lá pesquisar um pouquinho, né? Começa a ouvir de um lado, do outro e faz essa comparação, tá bom? Que Papai do Céu abençoe vocês sempre, né? É mais um vídeo. Dê o like lá no canal, né? Se inscreva, né? Ative o sininho que vocês vão receber sempre conteúdo novo que eu estou preparando e mandando para vocês. Vamos para a nossa oração de encerramento e até o próximo vídeo. Senhor, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui junto com meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas da face da terra, aqueles necessitados, que não falte a comida na mesa daqueles que têm a dificuldade, que dê emprego àquele que está precisando de emprego, Senhor. Que o Senhor possa glorificar aquele irmãozinho que está na rua, que está nas drogas, que está no vício, que ele possa se reabilitar de tudo isso, Senhor, com a ajuda de outro irmão que tenha benevolência no coração, através de tua intuição para o bem. Que o Senhor possa nos dar e nos conceder saúde, força e trabalho para que nós possamos ajudar sempre mais ao próximo e dividir o pão de cada dia para que todos possam comer na mesma proporção. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém, pessoal. Até a próxima e que Deus abençoe a vida de vocês.